Olá, meu nome é Kaique, eu sou plantonista de Física e hoje eu vou resolver um exercício da frente 1, do livro 1, edição 2019, capítulo 4, página 69, e é o exercício 6. Nesse exercício ele passa um gráfico de velocidade por tempo, certo? E na letra A, e aí são dois móveis, o móvel B e o móvel A. O móvel B está representado em azul, aqui, e o A está em vermelho logo embaixo. Na letra A, ele pergunta a distância entre os móveis no instante em que eles alcançam a mesma velocidade. Então, se você olhar aqui, você tem a escala de velocidade. Aonde eles se encontram aqui? Exatamente nesse momento, onde t é igual a 2. Então, o que você sabe? A velocidade deles vão ser iguais quando t é igual a 2. E aí, a gente tem que fazer o quê? Calcular a distância do móvel A, calcula a distância do móvel B, subtrai essas distâncias e você vai ter a distância entre eles, do móvel A até o móvel B. Então, primeiro eu fiz o móvel A. Bom, aqui a gente tem velocidade, aqui a gente tem tempo. Então, se a gente faz a área debaixo dessa curva, a gente vai encontrar a distância que ele andou, perdão. Então, uma dica para vocês. Sempre que você calcular a área debaixo de uma curva, é como se você estivesse fazendo a velocidade, esse eixo na vertical, vezes o eixo da horizontal. Então, velocidade vezes tempo é distância, então a área debaixo da curva é igual à distância. Então, lá no tempo igual a 2, o A, ele primeiro acelerou, depois ele andou com velocidade constante, então eu calculei a área primeiro dessa parte em que ele acelera, depois da velocidade constante, ele andou 10 metros acelerando, mais 20 metros com velocidade constante, então o móvel A andou 30 metros. Já o B, ele ainda está acelerando quando t é igual a 2 segundos, então é só calcular a distância em que ele percorre durante esses 2 segundos. E aí deu 20 metros. Então a distância entre eles é de 10 metros. Um andou 30, o outro andou 20, então a distância entre eles é de 10 metros. Na letra B, ele pergunta o instante em que eles se encontram novamente após a partida. Então eles partiram juntos aqui, certo? Cada um andou de uma maneira, e aí vai ter um momento em que eles vão se encontrar novamente, certo? Então, se eles vão se encontrar novamente, a gente tem que a distância que o A percorre tem que ser igual à distância que o B percorre. Ele quer descobrir, então, qual é o instante, né? Qual é o tempo. Então, vamos lá. O que eu fiz? Primeiro, eu usei como base a letra A, né? Porque na letra A gente tem a informação que em t igual a 2, o A está na posição de 30 e o B está na posição de 20, certo? Então, se a gente olha aqui este ponto aqui, ó, a gente vê realmente que o A tem uma área um pouquinho maior, então isso significa que essa área aqui, ó, que eu vou pintar, que sobressai do A para o B, vale 10 metros. Né? Por quê? Bom, o A não andou 10 metros a mais que o B, né? A distância entre eles não é de 10 metros? Então, essa área aqui tem que ser obrigatoriamente igual a 10 metros. E aí, ó, para mim resolver, né, também esse exercício aqui, eu usei como parâmetro o tempo de 3. Por quê? Porque aqui ele muda de MUV para MU. Então, se, por exemplo, essa área aqui, que sobressai do B, né, entre 2 e 3 segundos, for igual a 10, igual àqueles que o A sobressaiu antes dos 2 segundos, se isso daqui for igual a 10, a distância é igual em 3 segundos. Se esse cara for menor, eles ainda vão andar, certo? Então vamos lá. A área aqui, bom, aqui é 20, aqui é 30, então esse pedacinho só pode ser 10 e esse aqui só pode ser 1. Então essa área aqui vale
5 metros. Isso significa que entre o instante de 2 e de 3 segundos, o B andou 5 metros a mais, né, do que o A. Só que antes disso, o A já tinha andado 10 metros. Então isso significa que eles ainda não se encontraram. E isso me dá outra pista também, que é o quê? O tempo de encontro deles com certeza vai ser maior do que 3, porque o B ainda não alcançou o A quando t é igual a 3, né? Então, o que eu fiz? Eu calculei a distância em que cada um andou até t igual a 3 segundos. O A vai andar 50 metros, o B vai andar 45 metros. Então aí eu vou usar aqui agora a partir de 3 segundos. A gente está falando aqui, ó, né? A partir de 3 segundos, esse ponto aqui, os dois caras vai estar em MU, então a gente calcula como a distância de MU. S igual a S0 mais VT. E foi o que eu fiz, né? S igual a S0 mais V vezes o T. E aí você tem que tomar só o cuidado aqui de colocar o T vale T menos 3, porque a gente está pegando como origem o tempo de 3, beleza? Igualando aqui os ΔS, a gente vai descobrir que o T vale 3,5 segundos.